eu acordei cedo naquele dia. Não por obrigação, mas por expectativa. Era o meu aniversário. Eu sei, parece coisa de criança contar os dias até chegar a data, mas eu ainda contava. Mesmo depois de tantos anos sendo esquecida, ignorada, empurrada para os cantos como uma peça que sobrou no tabuleiro da família, uma parte de mim insistia. Uma parte boba, talvez. Mas viva. Acordei antes do despertador, e o quarto estava banhado por uma luz suave, dourada. A primeira coisa que fiz foi checar o celular. Uma mensagem. Uma única notificação. Era da minha mãe. Hoje, às 19 horas. Restaurante Vetro Rosso. Vista-se bem. O coração bateu mais forte. Por um segundo, só por um segundo, eu achei que, talvez este ano fosse diferente. Eu saí da cama com uma energia que não lembrava de ter há muito tempo. Coloquei minha música favorita para tocar, abri as cortinas, deixei o sol entrar. Preparei um café da manhã bonito, com frutas frescas e um café forte. Sorri para mim mesma no espelho, como quem diz, vai dar certo. Fui trabalhar com leveza. O dia parecia promissor, como se o universo estivesse sussurrando que eu estava prestes a receber o que sempre desejei, reconhecimento. Presença. Um gesto. Um parabéns sincero, sem sarcasmo ou esquecimento. À tarde, comprei um vestido novo. Nada exagerado, mas elegante. Escolhi um azul profundo, que realçava meus olhos e disfarçava o cansaço que a vida havia depositado sob minha pele. Fiz as unhas, arrumei o cabelo, passei um perfume que guardava para ocasiões especiais. Às 18h40, cheguei ao restaurante. O Vetro Rosso era um lugar chique. Daqueles com toalhas de linho branco e garçons que não sorriem, apenas acenam discretamente com a cabeça. Um restaurante caro, onde cada prato é uma obra de arte e cada taça parece frágil demais para mãos inseguras. Meu pai já estava lá. Sentado de frente para a porta, tomando vinho e olhando para o celular. Minha mãe, ao lado dele, gesticulava algo para minha irmã, rindo alto. E minha irmã estava radiante. Um vestido vermelho justo, maquiagem impecável, as unhas recém-feitas como as de uma atriz prestes a receber um prêmio. Quando me viram, não houve surpresa. Nenhuma reação calorosa. Apenas acenos. Mecânicos. Indiferentes. Finalmente, chegou, disse minha mãe. Já estávamos ficando com fome. Boa noite, murmurei, forçando um sorriso. Sentei-me à mesa. Esperei, em silêncio, enquanto eles continuavam conversando entre si, como se eu fosse uma convidada aleatória. Uma presença tolerada, não celebrada. O garçom trouxe o menu. Minha mãe sorriu e disse: Vamos pedir vinho branco também? Vai combinar melhor com os pratos da Clara. Clara. A filha perfeita. A irmã ideal. Aquela que eles mostravam nas redes sociais, aquela que era o centro dos almoços, das piadas, das preocupações. E agora, aparentemente, também o motivo da noite. Eu não queria perguntar. Eu já sabia. Mas, naquele instante, a esperança ainda resistia dentro de mim como uma vela acesa em noite de tempestade. Vocês, estão todos aqui por causa do meu aniversário? Perguntei, baixinho. Minha mãe olhou para mim como quem olha para uma criança confusa. E riu. Riu como se eu tivesse contado a melhor piada da noite. Céus, não. Disse, rindo ainda mais. Você achou que isso aqui era para você? Meu pai balançou a cabeça, tentando conter o riso, mas não conseguiu. Minha irmã, sem um pingo de tato, completou. É para minha promoção. Fui promovida a gerente sênior. Estamos muito orgulhosos. Senti um calor subir pelo pescoço e invadir minhas bochechas. Minhas mãos tremiam levemente sob a toalha. Mas, é meu aniversário, sussurrei. Foi aí que todos caíram na gargalhada. A mesa inteira. Meu pai batia levemente a mão na madeira, tentando recuperar o fôlego. Minha mãe limpava as lágrimas dos olhos. E minha irmã olhava para mim como se eu fosse um inseto curioso, um ser que ela não conseguia entender. Você não é a convidada, querida, disse minha mãe,
ajeitando o guardanapo no colo. Você é quem vai pagar a conta. Aquelas palavras me atravessaram com uma força absurda. Fiquei muda. Paralisada. Eu era responsável pela reserva. Eles tinham me enviado a mensagem. Eu tinha aceitado. Eu tinha entendido errado. Eles sabiam disso. E estavam se divertindo às minhas custas. Vamos pedir o menu completo? Sugeriu meu pai. Entrada, prato principal, sobremesa. Afinal, hoje é um dia de comemoração. E vinho. Muito vinho. Gritou minha irmã, como se fosse uma celebração pública. E todos brindaram. Menos eu. Ali, sentada naquela mesa impecável, cercada por pessoas que levavam o meu sangue mas não o meu coração, eu me senti menor do que jamais havia me sentido. Não era sobre o dinheiro. Nunca foi. Era sobre o lugar à mesa. O meu lugar. Que nunca existiu. Fingi que estava tudo bem. Fingi tão bem que talvez até Deus tenha acreditado por um instante. Comi em silêncio. Paguei a conta no final, como esperado. Ninguém me agradeceu. Ninguém me olhou nos olhos. Ninguém disse feliz aniversário. Na saída, minha mãe me abraçou rapidamente, como quem se livra de um encosto. Não esquece de mandar o recibo pro seu contador, disse, sorrindo. E parabéns para sua irmã, claro. Eu apenas balancei a cabeça. E caminhei até o carro. Dirigi sem rumo por algum tempo, com as mãos firmes no volante e o coração partido no banco do passageiro. E foi ali, naquele silêncio, que algo dentro de mim se quebrou. Não como um prato que escorrega da mão e estilhaça no chão. Foi mais como o som de uma corrente se partindo. Uma corrente que eu carregava havia anos. E naquele instante, eu soube. Eles não esperavam que eu fosse embora. Mas eu iria. Eles não esperavam que eu reagisse. Mas eu reagiria. Talvez eu não tivesse lugar à mesa deles. Mas isso não significava que eu não pudesse construir a minha. E quando a hora chegasse, eles sentiriam falta do prato que sempre ignoraram. Na manhã seguinte, acordei com a boca seca e a cabeça pesada. Não bebi uma gota de álcool no jantar da noite anterior, mas parecia que a ressaca era da alma. Era como se cada célula do meu corpo carregasse o peso da humilhação, e não havia café forte o suficiente no mundo para desfazer aquilo. Olhei para o espelho e vi uma mulher cansada. Não fisicamente, eu dormi bem, até. Mas havia um desgaste ali que vinha de muito antes do restaurante, do riso da minha mãe, da expressão triunfante da minha irmã. Era um cansaço de anos, de décadas. O pior é que eu ainda me surpreendia. Ainda esperava um gesto. Ainda acreditava que, em algum momento, aquelas pessoas olhariam para mim como alguém que importa. E, de novo, fui lembrada de que, para eles, eu não passo de um recurso. Um meio. Um nome que assina a conta no fim da noite. Passei o sábado inteiro sem receber uma mensagem sequer. Nem uma desculpa, muito menos um feliz aniversário atrasado. Meus pais não lembravam de mim, e minha irmã, bom, Clara nunca teve paciência para disfarçar. À noite, uma notificação apareceu na tela do meu celular. Era uma publicação da minha mãe no grupo da família. A foto mostrava todos eles brindando no restaurante a mesma noite, a mesma mesa em que eu estava. Na legenda, lia-se: celebrando a promoção da nossa filha brilhante. Que orgulho, Clara! Meu nome não estava ali. Eu também não estava na foto. Eles haviam me cortado da imagem. A dor que senti foi aguda, quase física. Um corte fundo, como se alguém tivesse enfiado uma faca bem no meio do peito e deixado lá. Não chorei. As lágrimas não vinham mais com facilidade. Elas estavam secas de tanto serem chamadas e ignoradas. No lugar disso, eu apenas sentei no sofá da sala e fiquei ali. Silenciosa. Pensando. Foi nesse silêncio que uma lembrança me visitou. Eu devia ter uns 7 anos. Era meu aniversário. Lembro-me de estar empolgada, usando um vestido azul claro que minha avó paterna costurou para mim. Clara, com 5 anos, estava emburrada. Não queria que eu ganhasse presentes.
Enquanto todos cantavam o parabéns, ela chorava. Na hora de cortar o bolo, minha mãe se aproximou de mim e disse, no meu ouvido: "Deixa a Clara apagar as velas. Você já teve seu momento." E eu deixei. Porque era isso que se esperava de mim. Sempre foi. Cedi o primeiro pedaço do bolo, a vela, a cadeira melhor posicionada, a atenção, o espaço. Cedi tudo. E me acostumei a ceder, como quem aprende que nascer mulher e filha mais velha numa casa como aquela era sinônimo de abdicar. Mas agora não. Agora, algo dentro de mim gritava. Um grito silencioso, que vibrava por dentro como uma promessa antiga sendo ressuscitada. Eu não deixaria isso passar em branco. Não desta vez. No domingo, acordei cedo. Peguei um caderno antigo onde costumava anotar sonhos, a maioria esquecida com o tempo, e escrevi uma única frase na primeira página. Você tem o direito de existir. Repassei os últimos anos na mente. Todo o esforço que fiz para crescer na carreira, para manter a vida em ordem mesmo sem apoio. Eu banquei cursos caros, construí uma reputação sólida no mercado, fui promovida por mérito e reconhecida por empresas concorrentes. Fiz tudo sozinha. E minha família? Eles nunca perguntaram. Nunca souberam que fui indicada a um prêmio nacional no meu setor. Nunca assistiram a uma palestra minha. Nunca leram os artigos que publiquei. Porque, para eles, eu não era real. Eu era apenas o pano de fundo da história da Clara. Mas isso ia mudar. Passei o resto do dia elaborando um plano. Nada dramático. Nada impulsivo. Eu não queria fazer escândalo. Queria fazer silêncio, o tipo de silêncio que ecoa. Liguei para minha assessora financeira na segunda-feira de manhã. Pedi para desvincular imediatamente todas as transferências automáticas que estavam ligadas às contas dos meus pais. Ajudava com parte da hipoteca, com o condomínio do apartamento da Clara, com algumas despesas médicas do meu pai. Era um total que eles nunca reconheceram e que agora deixaria de existir. Tem certeza? Ela perguntou, surpresa. Você sempre disse que não queria que eles passassem necessidade. E não vão, respondi. Mas que aprendam a pedir. Que aprendam a olhar nos olhos e dizer por favor. Enviei também um e-mail formal ao advogado da família. Pedi para revisar a escritura do apartamento onde meus pais moravam. A casa estava em nome do meu avô, que a deixou para mim. Eu nunca tirei proveito disso, deixei que ficassem lá sem pagar nada, porque ainda acreditava que em algum momento eles me reconheceriam. Mas agora eu queria os papéis em mãos. Não ia expulsá-los. Não ainda. Mas queria que soubessem que aquele teto tinha dono. E que não era a filha preferida. À noite, enviei uma única mensagem para o grupo da família. Obrigada por me lembrarem, mais uma vez, de quem vocês são. A conta do jantar foi a última que paguei por vocês. Desejo sucesso a todos. Saí do grupo em seguida. Minutos depois, o celular tocou. Era minha mãe. Recusei a ligação. Ela tentou mais 2 vezes. E depois minha irmã mandou mensagem. Que drama é esse agora? Você sempre foi sensível demais. Li, respirei fundo. E apaguei. Desinstalei o aplicativo de mensagens. Mudei a senha do meu e-mail. Programei meu despertador para meia hora mais cedo. E fui dormir com o coração ainda ferido, mas pela primeira vez, firme. Eu sabia que eles não iam entender de imediato. Sabia que viriam as acusações, o vitimismo, as tentativas de me pintar como ingrata. Mas dessa vez eu não me importava. Porque algo dentro de mim havia despertado. E o silêncio que eu carregava havia dado lugar a uma voz que crescia, capítulo após capítulo. Na terça-feira, enquanto o mundo ainda girava com sua pressa costumeira, eu sentei em frente ao computador, tomei um gole do meu café e encarei o cursor piscando no topo de um novo e-mail. A tela branca parecia um espelho. E eu soube, naquele instante, que havia chegado o momento de me escolher. Escrevi minha carta de desligamento da empresa onde trabalhava havia 8 anos. Não porque eu estivesse infeliz, pelo contrário, eu era respeitada, bem paga, admirada. Mas eu sabia que,
para virar a página da minha história, eu precisava escrever outra completamente nova. Eu tinha deixado pedaços meus espalhados pelo caminho, tentando agradar, tentando provar que merecia amor. Agora, queria juntar tudo de novo, mas sob outra luz. Abri uma garrafa de vinho que guardava para ocasiões especiais, como se minha própria liberdade não fosse especial o suficiente. Brindei sozinha. Uma taça apenas. Um símbolo. E então, fechei o e-mail e cliquei em enviar. 2 dias depois, vieram as primeiras reações da minha família. Previsíveis como relógios quebrados que ainda acertam a hora 2 vezes ao dia. Minha mãe deixou uma mensagem de voz com tom teatral. Filha, se é que ainda posso te chamar assim. Você nos abandonou. Cortou todos os vínculos, e por quê? Por uma simples confusão. Por ciúmes da sua irmã? Francamente, achei que você fosse melhor que isso. Estamos decepcionados. Decepcionados. Eles estavam decepcionados comigo. Quase ri. Como se eu tivesse sido o erro. Como se toda a dor, todos os anos de indiferença, todas as exclusões não tivessem deixado cicatrizes. Como se uma simples palavra bastasse para me fazer esquecer a forma como riram de mim no meu aniversário. Mas era exatamente isso que eles esperavam. Que eu abaixasse a cabeça mais uma vez. Que pedisse desculpas por não aceitar mais ser o tapete da casa. Que me encolhesse e voltasse ao papel que me deram, a filha funcional, a que paga as contas, a que ouve calada. Só que, desta vez, eu não ia mais voltar. Em vez disso, embarquei em uma viagem. Foi tudo planejado em segredo. Um pacote simples, para um lugar isolado nas montanhas, onde o sinal de celular era fraco e o silêncio era abundante. Levei apenas 2 livros, meu caderno de anotações e o compromisso inadiável de olhar para mim mesma como quem olha para alguém que, pela primeira vez, merece tudo. Os dias ali foram como cura em forma de vento. Caminhei por trilhas cercadas de árvores antigas, ouvi o som das folhas se mexendo e, pouco a pouco, fui entendendo o que havia dentro de mim quando o barulho do mundo parava. As memórias voltavam, sim. Mas agora, eu as observava com distância. Como uma arqueóloga escavando ruínas antigas. Cada lembrança era uma peça de um quebra-cabeça que eu finalmente começava a montar por conta própria. Na terceira noite, sentei no terraço da cabana onde me hospedava, coberta por um xale grosso, e comecei a escrever. Não cartas. Não há desabafos. Mas planos. Desenhei o que eu queria para os próximos meses. Projetos que deixei engavetados por medo de não serem validados. Ideias que abandonei porque ninguém na minha casa acreditaria nelas. Tracei metas para mim, não para impressionar, não para provar nada a ninguém. Apenas porque eu podia. E foi ali, debaixo daquele céu escuro costurado de estrelas, que entendi, eu não precisava mais que eles me vissem. Porque, finalmente, eu estava me enxergando. Voltei para casa na semana seguinte com os olhos mais leves. Não porque a dor tivesse ido embora, mas porque eu havia aprendido a não deixar que ela definisse quem eu sou. Era uma parte de mim, sim. Mas não o todo. Quando cheguei, havia uma carta embaixo da minha porta. Reconheci a caligrafia imediatamente. Clara. Abri, curiosa, e li as poucas linhas apressadas. Mãe está arrasada. Pai também. Você destruiu o equilíbrio da família. Nós precisamos conversar. Podemos marcar um jantar? Ri. Baixo, sem alegria. O equilíbrio a que ela se referia era a balança injusta onde eu sempre ficava com o peso maior. Onde todos sorriam enquanto eu me quebrava por dentro. Onde o dinheiro fluía da minha conta para tapar buracos criados por irresponsabilidade. Onde eu era tratada como um item de conveniência, e não como uma pessoa. Peguei uma caneta e escrevi, de próprio punho, a resposta. Não há jantar que remende o que foi destruído com anos de silêncio e risos às minhas custas. Boa sorte em manter o equilíbrio sozinha. Coloquei o bilhete de volta no envelope e pedi para o porteiro entregá-lo no dia seguinte. Na semana seguinte, meu telefone tocou 3 vezes. Meu pai. Ignorei. Em seguida, a mensagem. Estamos com dificuldades. A Clara teve um problema com o cartão do condomínio.
Acho que você pode ajudar. Afinal, família é para isso, não é? Não, pai. Família não é isso. Família é onde a gente se sente segura. Onde é possível ser vulnerável sem ser humilhada. Onde até os erros são acolhidos com compaixão. O que vocês fizeram foi outra coisa. Foi um teatro. Um jogo de poder. Um ciclo tóxico onde eu fui mantida em silêncio por chantagens emocionais, enquanto vocês riam com a boca cheia da comida que eu pagava. E agora, não. Não mais. Foi nesse exato dia que recebi a confirmação de que um dos meus projetos finalmente tinha sido aprovado. Um livro que escrevi em segredo nos últimos anos, entre uma noite solitária e outra. Um romance baseado em parte da minha história, mas escrito com a força de quem sobreviveu. Uma editora independente aceitou publicar. E mais, queria que eu participasse de uma série de palestras sobre superação, independência emocional e reconstrução pessoal. Sorri. Pela primeira vez em semanas, um sorriso inteiro. Meu. Só meu. Respirei fundo, olhei para minha estante e pensei, é só o começo. Eles ainda tentariam me puxar de volta. Ainda viriam com novas armadilhas emocionais, com culpas disfarçadas de pedidos de socorro. Mas agora, eu estava desperta. E uma vez que você desperta, não tem mais como dormir do mesmo jeito. Na manhã em que recebi a primeira cópia do meu livro em mãos, eu chorei. Não foi um choro escandaloso, desses que rasgam a garganta. Foi contido, mas profundo. Como se cada lágrima soubesse exatamente por onde passar dentro de mim para limpar o que doía. A capa trazia um título que só fazia sentido para quem conhecia o vazio de crescer invisível. O lugar onde nunca me sentaram. A dedicatória, no final, era só uma frase. Para todas as que aprenderam a se levantar mesmo quando a cadeira sempre lhes foi negada. Fiquei horas olhando para o livro como quem observa um filho recém-nascido. Não era só papel e tinta. Era carne. Era cicatriz. Era voz. E então, como se o universo tivesse sentido o impacto da minha vitória, o telefone tocou. Era minha mãe. De novo. Desta vez, deixei tocar. Depois, escutei o recado. Então agora você escreve livros sobre a gente? É isso? Está espalhando suas mentiras por aí? Você acha que as pessoas vão te aplaudir? Vão te amar mais do que nós? Pausa. Você é ingrata. Sempre foi. E patética. Clara passou mal de tanto chorar. Está arrasada com essa exposição. Eu pausei a mensagem. Recomecei do início. Ouvi de novo. E, ao fim, comecei a rir. Um riso real. Um riso limpo. A máscara deles estava caindo. E, pela primeira vez, quem estava vendo claramente tudo, era eu. Passei o dia respondendo entrevistas pequenas, conversando com leitores e organizando minha primeira palestra. Era um evento modesto, em uma biblioteca pública, mas com significado imenso. Naquela noite, falei para uma sala cheia de mulheres que carregavam nos olhos o mesmo silêncio que um dia me sufocou. Quando terminei, uma senhora se levantou e disse: Achei que era só comigo. Mas depois de te ouvir, eu não me sinto mais sozinha. Aquela frase ficou comigo como tatuagem na alma. Eu dormi em paz. Pela primeira vez em muito tempo, dormi inteira. Mas a paz nunca dura quando se trata de gente acostumada a ter o controle. 2 dias depois, recebi uma intimação. Minha mãe e minha irmã haviam entrado com um processo por difamação. Tive que reler 3 vezes para acreditar. Sim. Era isso. Elas queriam que eu retirasse o livro do mercado, pedisse desculpas públicas e, como bônus, pagasse uma indenização por danos emocionais. Eu ri de novo. Um riso mais amargo, mas ainda assim riso. Porque era isso. Quando a verdade incomoda, os fracos gritam. Quando não conseguem mais te calar com culpa, tentam te silenciar à força. Reuni-me com minha advogada. Uma mulher afiada, precisa, que leu o livro e disse com segurança: Eles não têm um caso. Você não usou nomes. Não descreveu fatos documentáveis. É ficção baseada em emoções reais.
Você está segura. Mas isso não impediu os telefonemas. Você vai destruir nossa família, disse meu pai, em uma ligação que eu atendi por impulso. Vai nos expor. Vai acabar com tudo. Acabar com o quê, exatamente? Perguntei, sem alterar a voz. Com o teatro onde vocês fingem ser santos enquanto riem da filha que sustentam em silêncio? Você devia ter vergonha. Ele gritou. Ingratidão é pecado. Desliguei. Naquele dia, não chorei. Não tremi. Apenas sentei na varanda do meu apartamento e escrevi mais 3 páginas do meu novo livro. Era isso que eles não entendiam: quanto mais tentavam me ferir, mais combustível me davam. A dor já não me quebrava. Ela me fortalecia. Os dias seguintes foram duros. Recebi mensagens de conhecidos da família me chamando de exagerada, de rancorosa. Um ex-namorado apareceu dizendo que eu estava indo longe demais, que deveria deixar o passado para trás. Bloqueei todos. Eu sabia que minha escolha viria com um preço. Mas pela primeira vez, eu estava disposta a pagar. Minha irmã chegou a gravar um vídeo chorando, dizendo que eu inventei tudo, que sempre fui invejosa, que me sentia menos e por isso precisava me vingar. O vídeo viralizou em grupos de família. Em redes sociais menores. Mas ali também, algo surpreendente aconteceu. Centenas de mulheres começaram a me escrever. Ela está descrevendo minha mãe. Minha irmã também me fez isso. Pensei que estava ficando louca por sentir essas coisas. Obrigada por escrever o que ninguém nunca teve coragem. Era como se, de repente, uma multidão silenciosa tivesse encontrado voz nas minhas palavras. E isso era maior do que qualquer processo. Maior do que qualquer rejeição. Na semana da audiência preliminar, minha mãe apareceu na frente do prédio onde moro. Gritava meu nome como quem exige um favor. O porteiro me avisou, nervoso. Desci. Não porque eu queria vê-la. Mas porque queria que ela me visse. Ela tentou avançar, me abraçar, mas eu dei um passo para trás. Não, mãe. Hoje, não. Você não pode fazer isso com a gente. Eu posso. E estou fazendo. Ela me olhou com raiva. A máscara, enfim, havia caído por completo. Você nunca foi forte. Nunca será. Olhei nos olhos dela. E sorri. Então por que está tão assustada? Ela não respondeu. Apenas foi embora, batendo o salto com força no asfalto, como se tentasse esmagar minha firmeza. Mas já era tarde. Eu não era mais a filha esquecida na ponta da mesa. Eu era a autora da minha história. A mulher que ergueu sua voz mesmo quando a tentaram apagar com risos. E agora, cada palavra era um tijolo na ponte que me afastava daquele passado. A audiência foi adiada. O juiz pediu mais documentos. E eu continuei escrevendo. Afinal, palavras sempre foram minha casa. E a verdade, minha arma. A manhã da audiência final amanheceu nublada. Havia algo de simbólico naquele céu encoberto, como se o mundo inteiro estivesse segurando o fôlego, esperando pela decisão que, embora jurídica, carregava o peso de uma vida inteira de silêncios impostos. Vesti uma roupa simples, sóbria. Azul marinho, como o vestido de criança que um dia me foi tirado em troca do riso da minha irmã. Cheguei ao fórum com a cabeça erguida. Meu advogado caminhava ao meu lado, mas eu estava sozinha. No melhor sentido da palavra. Sozinha porque, enfim, não me encostava mais em muletas emocionais. Sozinha porque me bastava. Sozinha porque, depois de tudo, havia descoberto que era mais forte do que qualquer laço de sangue forçado. Quando entrei na sala de audiência, eles já estavam lá. Minha mãe, com a maquiagem carregada e os olhos apertados de rancor. Clara, a irmã que tantos amaram enquanto eu era esquecida, cruzava os braços como quem acredita piamente que ainda vai vencer só porque sempre venceu. Atrás delas, o advogado da família, um homem visivelmente desconfortável com a ideia de defender o indefensável. O juiz era direto. Objetivo. Leu os documentos com calma, ouviu os argumentos, pediu trechos do livro. A certa altura, minha mãe se levantou para dizer:
Esta história é uma afronta à nossa moral. É ofensiva. Essa garota, essa mulher, distorceu tudo. Sempre demos a ela tudo que podíamos. Eu fiquei calada. Até que o juiz me deu a palavra. Levantei. Respirei fundo. Meritíssimo, o livro é uma obra de ficção inspirada em sentimentos reais. E a verdade que eles chamam de distorção é a minha vivência. Não usei nomes. Não descrevi fatos reconhecíveis para além da emoção. O que incomoda a minha família não é o livro. É finalmente me ver erguida. É finalmente perceberem que eu não sou mais um peso quieto na vida deles. Eu sou a autora da minha história. E não vou mais devolvê-la a ninguém. Houve silêncio na sala. O tipo de silêncio que não pede permissão. Que entra, ocupa e marca presença. O juiz encerrou a audiência em menos de 20 minutos depois disso. Processo indeferido. Saí da sala sem olhar para trás. Não precisava mais. Não havia nada ali que ainda me prendesse. 2 dias depois, recebi a notícia de que a editora havia vendido os direitos de adaptação do meu livro para uma produtora de cinema. Um roteiro já estava sendo escrito. Eu seria consultora criativa. E mais, queriam que eu escrevesse o próximo. Lembro-me de ter soltado um riso curto, desacreditado. Porque, de todas as coisas que eu sonhei na infância, ser vista, ser ouvida, ser levada a sério, aquilo parecia o tipo de vitória que só acontece em histórias que nunca me incluíram. Mas estava acontecendo. E era meu. Comecei a receber convites para eventos literários, programas de entrevista, debates sobre relações familiares abusivas, ciclos de invisibilização, reconstrução pessoal. E então, em uma manhã ensolarada, com o céu que era tudo que aquele da audiência não foi, fui chamada para falar em uma universidade. Tema: identidade emocional e a jornada de pertencimento. Fiquei parada, diante da porta do auditório, com meu nome estampado em letras grandes no cartaz. Palestra com a autora, Helena Vasconcelos. Helena. O nome que minha mãe sempre usava em tom de repreensão. Helena, abaixe esse volume. Helena, não fale assim. Helena, não exagere. Helena, você é demais. Agora, o mesmo nome era anunciado em murais, recebido com aplausos, assinado com orgulho. E naquele palco, com mais de 300 pessoas me ouvindo em silêncio respeitoso, eu comecei minha fala com uma confissão. Eu passei boa parte da minha vida acreditando que meu valor dependia do quanto eu conseguia agradar quem nunca me amou de verdade. Acreditei que, se eu fosse generosa o suficiente, discreta o suficiente, eficiente o suficiente, um dia me dariam um lugar à mesa. Mas não deram. E foi a melhor coisa que me fizeram. Ali, todos me ouviram. E eu? Eu me ouvi. Dias depois da palestra, recebi um e-mail da Clara. Sem pedido de desculpas. Sem reconhecimento. Só isso. Mamãe está com problemas financeiros. O apartamento está com parcelas em atraso. Você poderia pelo menos ajudar nesse momento? Afinal, é sua mãe. Respirei fundo. Olhei para a tela por alguns segundos. Escrevi apenas. Ela me fez pagar jantares que nem eram meus. Agora, que pague as próprias contas. Afinal, é sua mãe. Enviei. E apaguei o contato. Para sempre. Asterisco asterisco. Hoje, caminho pelas ruas com outra postura. Meus olhos não buscam aprovação. Meu corpo não encolhe mais em mesas de família. Eu me sento onde quiser e, se não houver lugar, eu crio um. Levo meu prato, minha cadeira, minha própria voz. Não busco mais ser chamada. Agora, eu mesma me apresento. A ferida que eles deixaram virou cicatriz. Visível, sim. Mas firme. Uma lembrança viva de que é possível sobreviver até ao abandono quando se tem coragem de permanecer em si mesma. Porque eu fui o pilar que eles tentaram quebrar. A conta que eles fingiram não ver. A ausência que eles só notaram quando deixou de financiar o conforto deles. E hoje, quando me olham de longe, porque agora só podem olhar de longe, talvez ainda acreditem que tudo isso foi por vingança. Mas não foi. Foi por liberdade.
E se algum dia me perguntarem se sinto falta, a resposta será simples. Não sinto falta do que nunca tive. Mas celebro todos os dias aquilo que construí sozinha. E isso, ninguém jamais vai tirar de mim. Fim.